Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui comigo. Está começando agora o Vida Plena, um espaço criado com muito amor, fé e propósito. Talvez você esteja me ouvindo no seu carro, no quarto de um hospital, em uma cela, no seu trabalho, na sua casa cuidando de seus afazeres ou almoçando junto com seus familiares, ou até mesmo no momento silencioso de seu dia. Mas saiba uma coisa, eu tenho certeza, não é por acaso o nosso encontro nesse dia. Esse programa dá a certeza que mesmo quando achamos que tudo foi escrito, Deus ainda está escrevendo histórias. Histórias de recomeço, histórias de cura, histórias de esperança, histórias de mulheres e homens que descobriram que nunca é tarde para viver uma vida plena. Eu sou Helena Cristina Grilli e todos os domingos quero caminhar com vocês, refletindo, sentindo, fortalecendo a fé e alimentando o coração. Aqui você vai encontrar palavras que acolhem, músicas que tocam a alma e mensagens que lembram quem você é e o quanto a sua história tem valor. Que esse seja um tempo de descanso para a alma, um tempo de encontro com Deus, um tempo de vida plena. Hoje começamos a primeira temporada do programa Vida Plena e o tema principal dessa temporada é Recomeço, o que parece fim, para Deus é vírgula. Hoje nós estaremos falando quando Deus muda o rumo da nossa história e terá como personagem José do Egito. Por isso, permaneça conosco nesta 1 hora e você entenderá que Deus ainda está escrevendo sua história e o que parece fim, para Deus é vírgula. Para começar a nossa primeira temporada, eu quero te convidar para silenciar um pouquinho do coração. Agora é hora para deixar a música falar aquilo que muitas vezes as palavras não conseguem. Existe um hino que traduz exatamente esse momento. Ele fala de alguém que, mesmo cansado, ainda quer ver o sol brilhar. Eu quero convidar você agora a ouvir essa canção com o coração aberto. Se você estiver em casa, feche os olhos. Se estiver dirigindo, apenas permita que essa letra fale com você. Porque quando a dor tenta apagar o sorriso, Cristo prepara um amanhã. Deixa essa canção ministrar na sua vida. Deus, Ele não muda situações. Primeiro Ele muda o nosso interior. Receba esse momento musical como um presente do coração de Deus para o seu coração. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando uma dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus enxuga as tuas lágrimas. Jesus está enxugando as tuas lágrimas. Sinta a mão do Senhor agora.
Jesus faz. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem voar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã. Quanta gente chorou nesta noite e parecia que seu choro não tinha mais fim. E você veio até aqui nesta tarde e você está sentindo a mão suave do Senhor enxugando as suas lágrimas, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nesta palavra, Ele tira todo medo, todo rancor, todo ressentimento E tira meu medo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a letra do hino que nós acabamos de ouvir nos ensina? Nos ensina que o sol pode estar cansado, mas ele ainda brilha. A lua pode parecer distante, mas ela nasce. A dor pode tentar apagar o sorriso, mas Cristo não permite que ela escreva o final da nossa história. Jesus, Ele não prometeu em momento algum ausência de noite, mas Ele prometeu presença na noite. Encontramos registrado em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não é se passar pelas águas, é quando passar pelas águas estarei contigo. Talvez você esteja vivendo um capítulo que você não escolheria. Talvez a sua oração ainda não foi respondida. Talvez a sua casa esteja em silêncio. Talvez o seu coração esteja cansado. Mas eu quero declarar algo hoje para você. Deus ainda escreve histórias e Ele nunca termina um livro na metade. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a dor coopera, até o atraso coopera, até a lágrima coopera. Você não vai terminar na noite, você não vai terminar na perda, você não vai terminar no medo. O amanhã vem, e não é qualquer amanhã. É amanhã da resposta, é amanhã da restauração, é o amanhã do recomeço. Sabe, eu também já vivi noites, já vivi momentos de cansaço, já pensei que determinados capítulos tinham acabado, mas Deus me mostrou que aquilo que parecia ponto final era vírgula, e por isso nasce o Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Quero, Deus, para que minha vida seja limpa. Eu quero, Deus, para ser firme o meu andar. Eu quero, Deus, para me ajudar nos meus fracassos. Eu quero, Deus, para garantir meu levantar. Quero, Deus, para
guiar minha vida, enfim. Eu quero Deus pra me ajudar no sofrimento, pra eu sempre ter sustento, pra eu nunca fracassar. Cuidar do meu futuro. Eu quero Deus pra abrir o mar e eu passar. Eu quero Deus reinando nos meus pensamentos. Eu quero Deus cuidando do meu caminhar. Quero Deus durante a grande bonança. Eu quero Deus durante a tribulação. Eu quero Deus porque com Deus estou seguro e sei que no meu futuro estarei nos braços de meu Deus. Sei que no meu futuro estarei nos braços de meu Deus. 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 Acabamos de ouvir o pastor Urias e o maestro Sidney Ricardo Grilli interpretando o hino Oração. Que hino lindo, que letra maravilhosa. Eu quero Deus para limpar a minha vida, para firmar o meu andar, para me ajudar nos meus fracassos, para vencer o inimigo, para cuidar do meu futuro. Chega uma hora em que o eu quero Deus se transforma em eu confio em Deus. Porque quando eu coloco meu futuro nas mãos dele, eu não preciso mais ter medo da grande bonança nem da tribulação. Se Deus está comigo, eu estou seguro. E quando a alma descansa nessa verdade, nasce um louvor. Não é mais um clamor, é uma declaração. Então agora, deixe o próximo louvor ser a sua declaração de fé. E com esse louvor, vai preparando o seu coração, pois Deus está falando com você através da palavra ministrada. E o tema da palavra será José, quando a noite não é o fim. Te falar, frente a frente como o filho e o pai. Mas tantas vezes me sinto envergonhado. Meu pecado me impede de te encontrar. Eu confesso que estou perdido. Eu confesso que não sei a direção. Mas um dia bem distante ouvi falar de ti. Se ainda é possível, se ainda tenho tempo, me estende a mão. Fala comigo de verdade, fala comigo sem reservas. Me deixa sentir a tua paz, me deixa sentir
sentir a tua mão. Toca em mim um abraço, me envolve no teu calor. Fala comigo de verdade, me deixa conhecer o seu amor. À frente como o filho e o pai, mas tantas vezes me sinto envergonhado. Meu pecado me impede de te encontrar. Eu confesso que estou perdido, eu confesso que não sei a direção, mas um dia bem distante ouvi falar de ti. Se ainda é possível, se ainda tenho tempo, me estende a mão. Fala comigo de verdade, fala comigo sem reservas. Me deixa sentir a tua paz, me deixa sentir a tua mão. Toca em mim em um abraço, me envolve no teu calor. Fala comigo de verdade, me deixa conhecer o seu amor. Vamos para a palavra de Deus. Quando a noite não é o fim. Quem foi José? José foi um dos 12 filhos de Jacó, também chamado Israel. Sua história começa em Gênesis 37. A Bíblia diz em Gênesis 37:3 que José era filho da velhice de Jacó e por isso era amado de maneira especial. Jacó lhe deu uma túnica colorida, símbolo de preferência e de honra, e isto despertou muita inveja entre os irmãos. Além disso, José teve sonhos em que seus irmãos se curvavam diante dele. A Bíblia diz claramente: seus irmãos o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Movidos pela inveja, seus irmãos conspiraram contra ele. Primeiro quiseram matá-lo, depois decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia e, por fim, o venderam como escravo por 20 moedas de prata. No Egito, José foi comprado por Potifar. Potifar era oficial de Faraó. Mas algo importante acontece. O Senhor era com José, conforme registrado em Gênesis 39:2. Mesmo como escravo, ele prosperou. Tornou-se administrador da casa de Potifar, mas novamente enfrentou injustiça. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recuou, dizendo: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela mentiu, acusou José e ele foi lançado na prisão. Na prisão, a Bíblia repete, em Gênesis 39:21, o Senhor era com José. José ganhou a confiança do carcereiro e passou a administrar os presos. Ali, naqueles dias, 2 oficiais de Faraó foram presos, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram sonho e José interpretou. Ao copeiro disse: você será restaurado em 3 dias. E ao padeiro: você será executado. E aconteceu exatamente assim. Mas antes de sair, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante de Faraó. E o versículo termina dizendo: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José ficou esquecido. Ele permaneceu na prisão por 2 anos. 2 anos de silêncio. Depois de 2 anos, Faraó teve sonhos que ninguém conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. José foi chamado às pressas, tirado da prisão, barbeado e levado diante de Faraó. E diante de Faraó, José declarou: isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. José interpretou os sonhos.
7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava nele e colocou-o como governador de Egito. E José passou a ser o segundo homem mais poderoso da nação. E vieram os 7 anos de fome. A fome atingiu também Canaã. Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito para comprar alimentos. Os irmãos de José não sabiam, mas estavam diante do irmão que eles haviam vendido. E lá se cumpriu o sonho. Eles tiveram que se curvar perante José. José poderia, naquele momento, ter se vingado, mas ele escolheu perdoar. Em Gênesis 50, 20, ele declara: Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E a história que parecia destruída foi redimida. José não foi apenas um personagem bíblico. José foi um homem real, com emoções reais, dores reais e sonhos reais. E a vida dele nos ensina algo poderoso. O que parece interrupção pode ser preparação. A história de José começa com um sonho, mas antes do sonho se cumprir, ele precisou atravessar processos. E aqui está a primeira lição. O sonho não impede o processo. José tinha promessa, mas promessa não é atalho. Em Gênesis 37, Deus mostra o futuro, mas entre o sonho e o cumprimento houve poço, escravidão, falsa acusação, prisão e esquecimento. Quantas vezes pensamos que porque temos a promessa não enfrentaremos luta? Agora eu te falo, Davi foi ungido rei, mas primeiro enfrentou Golias, perseguição e cavernas. Moisés foi chamado libertador, mas passou 40 anos no deserto. Jesus foi declarado filho amado e depois levado ao deserto para ser tentado, mas em momento nenhum eles vacilaram, pois o processo não anula a promessa, ele prepara para sustentá-la. E a outra lição que aprendemos com a história de José é que o poço não define o destino. José foi lançado em uma cisterna vazia. Poço é lugar escuro. Poço é lugar de abandono. Poço é lugar onde a voz ecoa e ninguém responde. Talvez alguém esteja vivendo um poço emocional, um poço financeiro, um poço familiar, mas o poço não era destino de José, era apenas passagem. O Salmo 40 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus não apenas visita o poço, Ele tira você de lá. E perceba, os irmãos tiraram José do poço para vendê-lo, mas sem saber estavam empurrando-o para um propósito. E o que tentaram usar para destruir, Deus usou para direcionar. Outra lição aprendida aqui é que na casa de Potifar, José viveu fidelidade em tempos invisíveis. Na casa de Potifar, José não era visto como o sonhador, ele não era visto como filho, ele era apenas escravo. Mas Gênesis 39 repete: o Senhor era com José. Essa frase muda tudo, porque sucesso não é posição, é presença. José prosperava não porque estava no lugar certo, mas porque estava com o Deus certo. E quando a tentação veio, ele disse: como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele poderia ter pensado: Deus me esqueceu, fui traído, eu mereço algo melhor. Mas ele escolheu a fidelidade. Fidelidade é permanecer correto, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui aprendemos: a fidelidade na casa prepara. Outra lição que aprendemos com a história de José é que prisão não é silêncio de Deus. José foi injustiçado e talvez seja uma das dores mais difíceis, que é sofrer sendo inocente. Na prisão ele poderia ter se revoltado, mas ele continuou servindo. Ele interpretou sonhos, ajudou pessoas, administrou a prisão.
Quem está preso nem deveria administrar nada, mas Deus transforma a prisão em escola. E o mais difícil, ele foi esquecido por 2 anos. 2 anos esperando. Já imaginou acordar todos os dias esperando que alguém se lembre de você? Mas o Salmo 27:14 diz: espera no Senhor. Espera não é passividade, espera é confiança ativa. Deus estava alinhando o tempo. Se o copeiro tivesse se lembrado antes, José sairia apenas como um ex-presidiário. Mas quando Deus move, ele move para o palácio. O palácio não foi acidente. Quando o faraó teve o sonho, ninguém conseguiu interpretar. Então o copeiro se lembrou. Essa lembrança não foi uma memória humana, foi propósito divino. E quando José chega diante de Faraó, ele não diz, eu posso. Ele diz, isso não está em mim. Deus dará a resposta. Humildade sustenta a promoção. José foi feito governador, mas observe, o mesmo homem que cuidava da casa de Potifar e da prisão, agora cuida do Egito. O caráter era mesmo, só mudou o cenário. Outra lição que aprendemos foi quando do reencontro com os irmãos. Quando os irmãos se curvam, o sonho se cumpre. Mas o maior milagre não foi a posição, foi o perdão. Em Gênesis 50:20 ele declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sabe o que é isso? Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você entende que Deus está no controle. Você para de querer vingança. O que te feriu não tem poder para te parar. José viveu poço, José viveu escravidão, José viveu tentação, José viveu prisão, José viveu esquecimento, José viveu a promoção e José viveu o perdão. E em todos esses lugares, Deus estava com ele. Talvez hoje você esteja em uma dessas fases, mas a pergunta não é em que fase você está. A pergunta é: Deus está com você? Porque se Deus está, a noite não é o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. José dormiu na prisão, mas acordou no palácio. E talvez Deus esteja prestes a mudar o rumo da sua história. E você está pensando, mas como Deus muda uma história? Porque é lindo ouvir sobre José, é lindo falar do palácio, mas quem está ouvindo talvez esteja dizendo: eu ainda estou no poço, eu ainda estou na prisão, eu ainda estou esperando. Então vamos entender algo muito profundo. Como Deus muda uma história? Deus não começa mudando as circunstâncias, ele começa mudando o coração. José não saiu do poço amargo, ele saiu fiel. Ele não saiu da prisão revoltado, ele saiu preparado. Deus muda primeiro o interior para depois mudar o exterior. Provérbios 4, versículo 23 nos diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque a forma como você atravessa o processo determina a forma como você viverá o propósito. Deus muda histórias quando a fidelidade no invisível. Antes do palácio, houve serviço escondido. Ninguém via José administrando a prisão. Ninguém aplaudia sua integridade na casa de Potifar. Mas Deus via. Em Hebreus 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Você pode estar invisível para as pessoas, mas nunca está invisível para Deus. Deus muda história quando aprendemos a esperar. 2 anos parecem pouco para quem está vivendo fora da história, para quem está vivendo fora da luta, para quem está vivendo fora da tribulação, mas para quem vive, 2 anos são eternos. Mas Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado.
O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. Se José tivesse ido ao palácio antes, não haveria fome, não haveria necessidade, não haveria cenário para a sua exaltação. Deus espera o momento certo. Talvez o seu atraso seja o preparo do cenário. Agora, Deus muda história quando decidimos perdoar. O momento mais poderoso da história de José não foi quando ele vestiu as roupas reais, foi quando ele chorou diante dos irmãos e escolheu não se vingar. Quem guarda a mágoa permanece preso, quem perdoa é promovido na alma. Jesus disse em Mateus 6,14: se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Então, o perdão libera o futuro. Mas Deus muda história quando reconhecemos que Ele está no controle. José declarou: Deus tornou em bem. Ele não disse: eu, José, superei. Ele disse: Deus transformou. Quando você entende o que José disse, você entende o que é soberania. E quando você entende o que é soberania, você descansa. E como Deus pode mudar a história hoje? Talvez você não esteja no Egito, mas está vivendo um casamento difícil, um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, um filho distante, uma decepção ministerial, um silêncio de Deus. E você pergunta: como a minha história pode mudar? Ela muda quando você decide permanecer fiel, guardar o coração, esperar o tempo certo, liberar perdão e confiar na soberania. Deus não precisa de cenários perfeitos, Ele precisa de corações rendidos. Talvez hoje Deus não vá tirar você da prisão, mas Ele vai dar paz dentro dela. Talvez hoje Ele não mude a situação, mas vai mudar sua perspectiva. E quando a perspectiva muda, a história começa a mudar, porque a maior transformação não é sair do poço, é não deixar o poço entrar dentro de você. Se Deus mudou a história de José, Ele pode mudar a sua. A noite não foi o fim para ele, e a noite não será o fim para você. Hoje, Deus quer transformar você. Talvez seja a hora de mudar estratégias, parar de murmurar e começar a confiar, parar de tentar controlar e começar a entregar, parar de guardar mágoas e começar a perdoar, parar de desistir e começar a esperar. José mudou de cenário porque manteve postura. Se você quer viver um amanhã, precisa atravessar a noite com fé. Hoje Jesus está dizendo: não termine na cisterna, não termine na prisão, não termine na dor. Levanta-se, reorganize sua fé, reorganize sua esperança, reorganize suas decisões, porque a noite não é o fim. Se você decidir confiar, Deus decide agir. E eu repito mais uma vez: se você decide confiar, Deus decide agir. E talvez hoje o seu primeiro passo não seja sair do poço, mas descansar dentro dele. Talvez o seu primeiro milagre não seja a mudança da circunstância, mas a mudança do seu coração. Porque quando você entende que Deus está escrevendo a sua história, você para de temer as noites. José não sabia quando sairia da prisão, mas sabia que Deus estava com ele. Isso foi suficiente para que ele não desistisse. Hoje Deus está com você. A noite pode ser escura, mas ela não é eterna. Ela é apenas o cenário onde a fidelidade de Deus brilha mais forte. E antes mesmo de você ver o sol nascer do lado de fora, Deus está fazendo o amanhã nascer dentro de você. Então não tema a noite, confie, porque nunca houve uma noite que pudesse impedir o agir de Deus.
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Nós cantamos isso, nós declaramos isso, mas agora não é mais hora de cantar, é hora de confiar. Porque é fácil declarar que a noite não vence, quando tudo está bem. Mas quando a noite é dentro da alma, a gente precisa transformar o louvor em oração. Talvez você esteja vivendo uma noite silenciosa, uma noite que ninguém vê, uma noite que parece longa demais. Mas, se nunca houve noite que impedisse o nascer do sol, então essa que você está vivendo também não impedirá. E antes que o sol apareça no céu, ele precisa nascer dentro de você. Então agora, vamos falar com Deus. Não como quem faz discurso, mas como quem precisa. Se você pode, feche seus olhos. Entrega essas noites na mão daquele que faz o amanhã chegar. Oremos.
Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade, com reverência e dependência. Depois de ouvir a Tua palavra, depois de lembrar que a noite não é o fim, depois de declarar que nenhuma noite pode impedir o nascer do sol, nós reconhecemos algo muito importante: sozinhos nós não conseguimos. Meu Pai, há batalhas que cansam, há processos que doem, há silêncios que machucam, há esperas que parecem longas demais. Jesus, Tu conhece cada coração que está me ouvindo agora. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu, as orações feitas em silêncio, os medos escondidos, as decepções guardadas, as perguntas que ainda não foram respondidas. As pessoas vivendo noites longas, noites de enfermidade, noites de crise familiar, noites de insegurança financeira, noites de solidão profunda, noites de ansiedade e noites de fé abalada. Mas hoje, Deus, nós nos levantamos em confiança, porque o mesmo Deus que esteve com José no poço é o Deus que está conosco agora. O mesmo Deus que entrou na prisão com ele é o Deus que entra no nosso silêncio. O mesmo Deus que preparou o palácio é o Deus que já está preparando o nosso amanhã. Senhor, hoje nós nos entregamos o controle, entregamos aquilo que tentamos resolver sozinho, entregamos os planos que não aconteceram, entregamos os sonhos que parecem que morreram, entregamos as expectativas frustradas, entregamos a ansiedade de querer entender tudo. Jesus, nós rendemos o nosso orgulho, rendemos a nossa prece, rendemos o nosso medo, rendemos a necessidade de ter todas as respostas. Se o Senhor mudou o rumo da nossa história, nós confiamos que há propósito maior do que entendemos. Se o Senhor permitiu o processo, nós confiamos que ele não é desperdício. Pai, cura as feridas abertas, visita as áreas que ainda doem, toca onde ninguém consegue tocar, restaura a alegria perdida, renova a esperança enfraquecida, fortalece os joelhos cansados, reanima os corações abatidos. Jesus, onde a culpa derrama perdão, onde há vergonha derrama graça, onde há medo derrama paz, onde há confusão derrama direção. Que o Teu Espírito visite agora cada lar, cada carro, cada hospital, cada cela, cada quarto, cada coração conectado neste momento. Que a presença do Senhor invada ambientes, que cadeias emocionais sejam quebradas, que pensamentos de desistência sejam repreendidos, que a Tua paz preencha o que está vazio, que a Tua luz entre onde havia escuridão. Jesus, ensina-nos a confiar quando o rumo muda, ensina-nos a permanecer quando o processo aperta, ensina-nos a esperar quando o silêncio parece longo, ensina-nos a enxergar propósito onde só vemos dor. Não queremos apenas sair da noite, queremos sair transformado. Jesus, não queremos apenas que a circunstância mude, queremos que o nosso coração amadureça. Forme nós fé madura, forme nós caráter firme, forme nós dependência verdadeira, forme nós gratidão mesmo antes da resposta. Meu Pai, se alguém está se sentindo esquecido, lembra agora que o Senhor nunca esquece. Se alguém está no fundo do poço, estende a Tua mão e levanta. Jesus, se alguém está na prisão do medo, abre as portas. Se alguém está à beira de desistir, renove as forças agora. Se hoje seja um marco, que hoje seja o início de um novo capítulo, um dia de recomeço, recomeço na fé, recomeço na esperança, recomeço na coragem, recomeço na intimidade contigo. Meu Pai, nós declaramos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo que ainda seja noite, nós escolhemos confiar. Mesmo que ainda não entendemos, nós escolhemos confiar. Mesmo que o processo continue, Pai, nós escolhemos confiar. Ó Senhor, receba a nossa entrega, receba a nossa história, receba as nossas lágrimas. Meu Deus, escreva os próximos capítulos, porque aquilo que parece fim é uma
apenas uma vírgula quando o Senhor segura a caneta e nós descansamos nas tuas mãos. Nós te pertencemos, Jesus. Neste momento que nós entramos no trono da tua graça, nós entregamos a nossa oração e nós confiamos que as nossas petições já foram ouvidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu, quando me propus fazer o programa Vida Plena, me propus também, sempre que possível, trazer um testemunho de como Deus pode mudar histórias. E esses dias eu estava assistindo um podcast e nesse podcast o cantor Anderson Freire contava um testemunho que me deixou muito impactada. Ele disse que, voltando de uma viagem, foi convidado por um pastor para fazer uma visita em um presídio. E em meio àquela realidade tão dura, uma mulher se aproximou, o abraçou e fez uma pergunta que atravessa qualquer coração. Você consegue enxergar em mim algum valor? Não era uma pergunta simples, era o grito de alguém que já não via brilho em si mesma. E ele respondeu: eu enxergo a sua alma, ela tem brilho. E aquela mulher, com os olhos marejados, disse: então me ensina a enxergar, porque eu não consigo mais. Ele orou por ela. E aquela visita não saiu do coração dele. Na segunda-feira, ele estava sentado em sua casa e, ainda impactado por aquele encontro, começou a compor uma canção. Uma música que nasceu de uma prisão, uma música que nasceu da dor, uma música que nasceu da pergunta sobre valor. Talvez hoje alguém esteja ouvindo esse programa e fazendo a mesma pergunta: existe valor em mim? Então, antes de ouvir este hino, eu quero que você saiba: Deus vê brilho onde você só vê erro. Deus vê propósito onde você só vê passado. Deus vê valor onde você só vê fracasso. Ouça esta canção e não saia daqui, porque depois que você ouvir, eu vou contar o final desse testemunho e ele é profundamente emocionante. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Você acabou de ouvir essa canção que tem como título Raridade. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Agora eu quero te contar o final do testemunho. Anderson contou que na semana seguinte foi fazer novamente uma visita no presídio. E aquela mulher o abraçou novamente e cantou com mais 80 mulheres pela primeira vez o hino Raridade. Algo começou a mudar ali. Mas o mais impressionante aconteceu um ano depois. Ele estava na sua cidade lavando o carro, vivendo um dia comum, quando uma mulher correu em sua direção, o abraçou forte e disse: "Um dia você entrou na minha cela e você acreditou em mim. Você disse que a minha alma tinha brilho e que eu tinha valor. Eu acreditei e tudo começou a fazer sentido. E por causa daquela palavra, dita aquele dia, eu desisti do suicídio." Percebem? Uma palavra mudou uma decisão. Uma palavra interrompeu uma noite. Uma palavra preservou uma vida. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja numa noite silenciosa. Talvez você esteja preso dentro da sua própria culpa, dentro da sua própria dor, dentro da sua própria cela emocional. E talvez você esteja perguntando como aquela mulher perguntou: será que existe valor em mim? E eu respondo: existe, porque você não é o seu erro. Você não é o seu passado, você não é o seu pior dia, você é raridade. E se Deus trouxe para você no dia de hoje hinos, mensagens, esse testemunho maravilhoso, é porque Ele ainda está escrevendo a sua história. A noite não é o fim. Se você pensou em desistir, reconsidere. Se você pensou que acabou, não acabou. Se você pensou que não tem valor, o céu discorda. Hoje pode ser o dia em que uma palavra, apenas uma palavra,
mude a sua decisão. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, Senhor. E é com essa verdade que encerramos hoje. O nosso primeiro episódio da série Recomeços está chegando ao fim.
Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar conosco nesse início de caminhada. Siga as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Envie a sua consideração sobre esse primeiro episódio, envie seu pedido de oração, envie seu testemunho. Se essa palavra te fortaleceu, se esse programa te edificou, se essa oração ou esse testemunho tocaram o seu coração, seja instrumento para alcançar outras vidas. Divulgue, compartilhe, ore, espalhe esperança. Na próxima semana estaremos juntos com o segundo episódio, Mulher, força que floresce em qualquer estação. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fiquem todos na paz de Deus e até domingo que vem, se Ele assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.